Mas antes de chegarmos lá, vamos terminar com a semana passada, né? Na semana passada, nós estávamos falando, nós não terminamos de falar, melhor, nós não começamos a falar desse problema aqui. Eu só apresentei ele e larguei no campo e quem conseguiu, quem mexeu e quiser comparar, agora vai comparar, porque eu vou resolver ele todo. Bom, então eu tenho duas forças, uma força de magnitude T1, uma força de magnitude T2, e eu tenho um peso de magnitude 100 newtons, né? Então esse aqui é um esquema que aparece por aí nas aulas de física, acho que nas teorias estruturais também aparece esse tipo de problema. E, então ele diz ali, ó, não há movimento, logo a soma das forças é nula. Então isso é uma condição de equilíbrio. Então a soma das forças ela é nula. Tá? Então quais forças eu tenho? Eu tenho T1. Tá? Eu vou trazer esse T1 para o meu plano cartesiano. Né? Eu vou fazer um plano cartesiano e vou trazer meu T1 para lá. Qual a informação do T1 na figura? A informação do T1 que está na figura é o ângulo de 32 graus, né? Então, esse ângulo de 32 graus está aqui, tá? Esse ângulo de 32 graus é esse ângulo aqui. Isso aqui é de uma propriedade da geometria, né? Se eu tenho duas retas paralelas, né? Não, essa aqui eu desenhei. Eu tenho duas retas paralelas, vamos supor que são paralelas. Esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui, ele é exatamente igual a esse aqui. Isso aqui é um teorema lá da geometria plana, tá? Que eu não vou... Até eu posso deixar... Eu até posso achar um material para deixar para vocês ali no Fórum de Ciências, deduzindo esse teorema, tá? Esse teoreminha aqui, na verdade, a justificativa dele é bem clara, porque ângulos opostos pelo vértice são congruentes, então esse ângulo é igual a esse, consequentemente, esse ângulo é igual a esse. Aqui, então, esse é igual a esse, que é igual a esse. Bom, uma dedução bem empírica, mas eu vou ver se eu acho um material para deduzir esse teorema para vocês. Então, esse ângulo 32 que está ali, ele vem para cá, né? Por esse teorema. Bom, eu tenho um T1, que eu tenho uma componente em X e uma componente em Y. Não sei quem são essas componentes. Eu tenho na verdade, eu tenho T2, né? Agora que eu me dei conta. Mas eu tenho o vetor peso, o meu vetor peso, ele é menos 100. Por que é menos 100? Porque se eu estou colocando num sistema cartesiano, né? Ou seja, no sistema cartesiano, o peso está indo para baixo, né? Então, se ele está indo para baixo, né? A coordenada para baixo é menos j. Então, vai ficar menos 100j. Né? Então, como ele só vai para baixo, ele só tem coordenada em J. O T2, né? Opa. Esse daqui eu troquei. Vou só arrumar esse desenho aqui. Depois eu vou arrumar isso aqui no desenho. T1, T2. O meu T2, o vetor verde, também tem uma componente em X, uma componente em Y. E o ângulo de 50, né? Continua tendo essa mesma, segue esse mesmo teorema, né? Dos ângulos de retas paralelas, que é esse ângulo aqui. Então, depois eu vou achar esse teorema para vocês, para os curiosos. Bom, então esse aqui é meu sistema, né, no espaço bidimensional, no espaço cartesiano. E o nosso objetivo, né, a gente sempre tem que saber qual é o objetivo. O objetivo do problema é determinar a tensão. Então, a tensão é quem? O módulo do T1 e o módulo do T2. Com estas informações, quais informações? Com os ângulos. E conhecendo o vetor peso, nós vamos, então, descobrir qual é a magnitude da tensão da força 1 e da força T1 e da força T2, né? Ou seja, vamos descobrir qual é o módulo de T1, qual é o módulo de T2, a partir dessas informações que nós temos aqui nesse gráfico e nesse esquema aqui. Para isso, nós vamos ter que começar a decompor os vetores. Bom,
Então, primeiro nós temos uma equação, né? Ele diz que, para que não haja movimento, para ele ficar paradinho, a soma das forças é zero. Ou seja, se eu somar os três vetores, a soma vai ser zero. Ah, professor, mas vai somar o P? Sim, eu vou fazer uma soma. Tá? E essa soma é zero. É um balanço, e esse balanço é zero. Tá. Então, o que acontece? Nós queremos determinar, né? O objetivo é determinar as magnitudes de T1 e de T2. Então, se eu olhar para o vetor T1, o vetor em vermelho, o que vai acontecer? Né? Eu vou decompor o vetor T1 desta forma. Como assim, professor? Como é que dá? Onde que saiu tudo isso? Ora, vamos olhar o seguinte. Vou pegar a cor vermelha. Tá? Primeiro, sempre nós vamos ter que olhar para um triângulo retângulo. Então, tá aqui. Aqui está meu vetor 1. O módulo dele, a distância que vem da origem até a pontinha dele. Essa é a distância. Aqui eu tenho um ângulo de 32 graus. Aqui faz 90 graus. Aqui eu tenho a componente em x. E aqui eu tenho a componente em y. Então, é dessa triangulação aqui que sai, né, esse meu T1 de x e o meu T1 de y. Como? Se eu peço o seno de 32 graus, quem é o seno de 32 graus? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, o módulo de T1. Eu vou isolar o meu T1y e eu vou ter quem? O módulo de T1 vezes o seno de 32. Nós estamos aqui. Se eu peço agora o cosseno de 32, quem é o cosseno de 32? O cosseno de 32 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, eu tenho o mesmo raciocínio. Ah, professor, o cosseno de 32. Primeiro eu vou, depois eu me preocupo com o cosseno de 32. Certo? Então, tá aqui. Então, da onde que saiu isso aqui? Da triangulação, do triângulo retângulo, né, de seno e cosseno, cateto oposto, cateto adjacente. Então, esse raciocínio aqui é importante, a gente tem que carregar ele com a gente. Tá. Então, essa aqui é feita para o T1. Como é que nós vamos fazer agora para o T2? Mesma coisa. Tá? Então, no vetor T2, tá? Vamos pegar o vetor T2. O vetor T2, tá? Eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui o meu T2 de x, eu tenho o meu T2 de y, e aqui eu tenho o meu módulo de T2. Então, aqui eu tenho o meu triângulo retângulo bonitinho. Então, se eu peço o seno de 50, é meu seno de 50? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o meu oposto, o ângulo de 50 graus, é T2. E a minha hipotenusa, o ângulo. A hipotenusa, que é o comprimento do vetor. Ou seja, se eu quero isolar o T2, eu vou ficar com T2 de y, módulo de T2, vezes o seno de 50, né? Ou seja, esse daqui passou multiplicado. Se eu pego o cosseno de 50, eu tenho quem? Eu tenho o cateto adjacente, que é o T2 de x, sobre o T2. Ah, professor, mas o T2, ele está à esquerda da origem. Então, aqui eu vou ter uma posição negativa. Ok, então eu posso colocar já um sinalzinho de menos aqui, por exemplo. Eu sei que eu vou ter um sinalzinho de menos em algum lugar. Eu posso botar um sinalzinho de menos aqui, posso botar um sinalzinho de menos no final. Eu vou botar um sinalzinho de menos no final. Ou seja, eu vou ter T2 de x, vai ter que ser menos o módulo de T2 cosseno de 50. Né? Então, esse menos aqui, ele surge por quê?
Por causa desse fato aqui, porque a minha coordenada, né, P2 de x, a minha coordenada em x, ela está à esquerda, né, da origem. Então, por isso que me aparece esse sinal negativo. Dessa maneira, né, nós temos esse aqui, o meu T2, certo? Então, isso sai da triangulação, né, do vetor. A gente vai botar isso num triângulo retângulo, e dali vai, então, decompor o vetor. Tá. Então, isso aqui, aula passada. Nenhuma novidade até agora. Bom, vamos colocar tudo isso, fazer essa soma vetorial. Fazer uma soma vetorial é fazer uma soma de matrizes, né? É uma soma de matrizes isso aqui. Porque vetor é uma matriz, vetor não é número, vetor é matriz. Então, essa meu T1 em vermelho, né? Então, tenho I e eu tenho J. Meu T2 em verde, eu tenho I e eu tenho J. O meu P eu só tenho 0 e J igual ao vetor 0, né? Ou seja, o 0 também ele é um vetor nulo. Então, eu tenho essa soma matricial. Ah, professor, eu não sei do que é para fazer. Bom, vamos fazer essa continha para ver o que acontece. Nosso objetivo está aqui. É calcular T1, calcular o módulo de T1 e calcular o módulo de T2. Certo? Beleza. Tá. Então, agora vamos olhar para essa soma matricial, né, que corresponde à minha soma vetorial, e ver o que acontece. Se eu somar, né, antes de fazer essa soma, eu vou pegar minha calculadora e fazer as continhas. Então, eu peguei a calculadora, tá redonda, né? Mas aqui eu botei 5,299. Aqui, cosseno, 0,6428. E aqui o seno. Ok, não errei na hora de fazer nenhum tipo de transcrição. Às vezes o professor tem que dar uma olhada, porque às vezes eu sou meio pateto. Então tá. Então agora eu tenho isso aqui. Na hora que eu reescrevi, né, minha equação matricial, o que me apareceu? Apareceu um conhecido nosso de longa data, que nós já estudamos na disciplina, que é um sistema linear. Olha só que coisa linda. É um sisteminha linear. As minhas incógnitas é o T1, o módulo de T1 e o módulo de T2. São duas equações, duas incógnitas. E aí, então, duas equações, duas incógnitas, nós conseguimos resolver esse problema. Como? Bom, dá para fazer. Ah, professora, eu posso isolar o T1 e substituir na segunda equação, ou T2? Pode. Eu vou resolver pela forma que a gente estudou na disciplina, que é por escalonamento. Tá? Então, eu pego, reescrevo o meu sistema matricial. Aqui está a minha matriz de coeficientes. E aí, então, eu escrevo como uma matriz para ser escalonada. Então, se é uma matriz para ser escalonada, tá? O que vai acontecer? Uma matriz que vai ser escalonada, eu tenho o seguinte. O próximo passo, nós vamos ter que ter, né, a primeira linha, 64, 28, e aqui é 0. E esta posição aqui, ela tem que ser 0. Né? Para nós, então, termos uma triangulação e podermos, assim, calcular o valor de T2. Para que essa posição seja 0, nós vamos estar relacionando linha 1 com linha 2, né? Linha 1 com linha 2, somente só temos duas linhas, né? Não temos mais outras possibilidades. E vamos estar colocando essa resposta em linha 2. Tá. Mas por que eu vou multiplicar a linha 1? Eu vou multiplicar a linha 1 por esse valor aqui, né? Com o sinal trocado, 0,5299. E por que eu vou multiplicar a linha 2 por esse valor aqui, né? O 0,848. Se eu fizer essa continha, então aqui vai ter que dar 0. Tá? Então, esse aqui é o nosso processo de escalonamento. Se a gente fizer essa continha,
Se nós fizermos essa continha, fizermos esse processo, nós vamos obter 0 ali, né? Será que a gente obtém o 0? Claro, né? Porque se eu vou pegar menos 0, 52, 99, vou multiplicar pela linha 1. Multiplicar por esse valor aqui, 0,848. Agora, vamos somar com 0,848 e vou multiplicar pela linha 2, que é 0,5299. Isso aqui tem que dar 0. Né? Isso aqui vai me dar um valor, vai ser igual a esse valor, mas com o sinal trocado se dá 0. Agora, se eu faço a outra continha, 0,5299 vezes menos 0,6428 mais 0,848 vezes a linha 2, que é 0,766. Se nós fizermos essa continha, tá? Vamos lá, menos 0,5299 vezes menos 0,6428 mais 0,848 vezes 0,766. Isso deu quanto? O 0,9902. Tá. Agora eu vou, então, para a última parte. Menos 0,5299 vezes a linha 1 mais 0,848 vezes a linha 2. Então, isso vai ser apenas 0,848 vezes 100. Chegamos em 0, ou melhor, em 84,8. Certo? Muito bom. Tá. Então, a nossa continha está... né? Nós fizemos todo o processo. Bom, tá. O que acontece? Agora, né, nós temos o nosso sistema triangular. Se nós temos o nosso sistema triangular, nós temos o seguinte, né? Nós temos o módulo de T1, o módulo de T2, e aí aqui eu tenho igual. Então, para calcular o módulo de T2, eu sei que eu tenho T2 multiplicado esse número aqui. Então, esse número aqui ele vai passar para o outro lado, né? Ele está multiplicado, ele vai passar dividindo, né? Ou seja, eu tenho 0,99, 0,2 T2 igual a 84, passa para o outro lado dividindo. Isso deu aproximadamente 85,64. Tá. Beleza. Então tá. Agora, o próximo, olhando para a primeira equação, eu tenho essa situação aqui. Eu tenho 0,84842 T1 menos 0,6428 T2. Mas o módulo de T2 a gente já conhece, então eu vou colocar esse módulo de T2, esse 85, no lugar do módulo de T2. E aí, então, eu tenho essa situação aqui. E nessa situação aqui, eu vou fazer essa multiplicação, tá? E aí, então, né, fazendo essa multiplicação aqui, o 0,84, ele está multiplicando, passa dividindo. E aí, então, eu tenho 55,05 dividido por 0,842. Certo? Estou fazendo. Aqui é questão de continha, né, gente? Ele está multiplicando, passa dividindo. Então, chegamos a 65. O que nós temos aqui? Né? Chegamos a esses dois valores. Esse aqui é a tensão, né? Ou seja, se eu tenho aqui uma força de 100, aqui eu vou ter uma tensão de 65, e aqui eu vou ter uma tensão de 85. Certo? Então, aqui eu tenho uma tensão de 65, e aqui eu tenho uma tensão de 85. Então, essa aqui é a magnitude do vetor T1, e essa aqui é a magnitude do vetor T2. Certo? Por isso aí, né? Para
trabalhar com esse tipo de problema, a gente passa por isso.